No Caminho com Jesus, o nosso podcast deoniano, que iniciamos justamente no mês vocacional, mês para escutar a voz do Senhor. Acolho a todos que estão agora conectados através do nosso perfil do Instagram do Seminário SCJ, Seminário Sagrado Coração de Jesus, da província Brasil Recife, da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus. Vivendo o mês vocacional, celebrando o nosso jubileu de 25 anos de fundação do seminário e dentro das celebrações dos 130 anos de presença deoniana no Brasil, a partir do Nordeste, nós queremos abrir este espaço para falar de fé, de vocação, de vida, de missão da igreja, para realmente podermos estar no caminho de Jesus. Para nós deonianos, o caminho de Jesus é o nosso caminho e nós o seguimos segundo os passos do Padre Deon. Vamos iniciar esta noite especial para falar da vida consagrada na igreja e no mundo, rezando pelas vocações, pedindo ao Senhor, inspirados no Papa Paulo VI, São Paulo VI, pedindo ao Senhor o dom de santas e comprometidas vocações com o serviço da igreja e a evangelização do mundo. Rezemos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas todos que estão agora conectados em nosso perfil do Instagram. Bem-vindas, irmãs, bem-vindo, irmão. Cada um vai se apresentar, não disse o nome de propósito, para que a gente possa falar um pouco da vida, né, nessa abertura do nosso podcast, abrindo aqui esse espaço para falar de vida consagrada, de vida religiosa, de missão, de serviço, de carisma, de espiritualidade. Então nós queremos, de maneira muito leve, né, como a gente já tinha conversado antes de iniciar, falar da vida, falar da nossa vida, de consagrados e consagradas. Então vamos falando aí o nome, quem é, de onde veio, o que faz, o que não faz. Vamos lá, vou começar. A todos boa noite. Eu sou irmã Maiara, né? Sou natural aqui de João Pessoa. Vou revelar minha idade. Tenho 30 anos, né? E estou a serviço do Reino de Deus, né? Na vida consagrada, né? Na vida ofertada, há 9 anos. Sendo que desses 9 anos eu farei 4 anos de votos, né? Da profissão dos votos solenes. Então, sou muito feliz diante do chamado de Deus e respondi, aqui estou. E faço parte do Instituto das Irmãs Diocesanas, que fica localizado aqui em João Pessoa, na Paraíba. Bem-vinda, irmã Maiara. Obrigada. Eu sou a Madre Isis, eu também sou do Instituto das Irmãs Diocesanas. Tenho quase 5 anos de votos, né? Tá quase bem pertinho de fazer 5 anos de votos de vida religiosa, né? Juntando tudo dá um bom tempinho aí, né? Mas com muita alegria quero também acolher a todos, estou aqui com muita satisfação e como o padre disse, para falar da nossa vida, né? Falar de vida consagrada é um tema que toca a gente porque é falar da nossa própria vida, da nossa apaixonante vida, né? Bem-vinda, Madre Isis. Sou irmã Rafaela, boa noite a todos. Faço parte também, né, do Instituto das Irmãs Diocesanas. Tenho 22 anos e faz 4 anos e 4 meses que eu deixei tudo, mas de votos simples, né, que eu acabei de abraçar, faz 7 meses. Você é daqui, da Paraíba? Sou daqui da Paraíba. Muito bem. Rafaela é a nossa caçulinha. A nossa caçula. Não é a profeta ainda. Bem-vinda, irmã Rafaela. Obrigada. Eu sou Jefferson, seminarista deoniano,
Resido aqui em João Pessoa, na casa com o Padre Gimerson. Venho lá de Fortaleza. Estou aqui mais ou menos uns 6 meses. Entrei em março. E para mim é uma grande alegria estar aqui, escutando o chamado de Deus, escutando o seu coração que sussurra no nosso próprio coração. Muito bem, bem-vindo, Jefferson. Então, com alegria, nós somos aqui a Vida Consagrada, né? Falando de, como a Madre Isis lembrava, falando da nossa vida, nós estamos partilhando com o povo de Deus, com os amigos, os benfeitores, a experiência que nós fazemos de fé, né? E o nosso tema hoje é a vida consagrada na vida da igreja e em sua missão no mundo, né? Somos consagrados e consagradas a Deus, né? A primeira consagração é o batismo, né? É a fundante. Todas as outras consagrações se fundamentam no nosso batismo, né? A consagração religiosa, a consagração nos institutos seculares, a própria ordenação sacerdotal, o sacramento da ordem se enraiza, né, o sacerdócio ministerial no sacerdócio comum dos fiéis. Enfim, o batismo é a fonte de todas as vocações, né? E a nossa consagração como religiosos, como religiosas, quer lembrar a todos a consagração que todos vivem. Por isso eu queria trazer um texto para a gente começar a conversar aqui sobre vida religiosa, de São João Paulo II. Né? Aconteceu o sínodo para a vida consagrada e justamente ao final, depois do sínodo, em 1996, o Papa São João Paulo II lançou a exortação apostólica Vita Consecrata, né? Vida consagrada, né? Falando sobre a vida consagrada e sua missão na igreja e no mundo. No primeiro parágrafo, nas primeiras linhas, o Papa já nos encanta falando da nossa vocação. Ele diz: a vida consagrada, profundamente arraigada nos exemplos e ensinamentos de Cristo Senhor, é um dom de Deus Pai à sua igreja, por meio do Espírito Santo. Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, adquirem uma típica e permanente visibilidade no meio do mundo, e o olhar dos fiéis é atraído para aquele mistério do reino de Deus que já atua na história, mas aguarda a sua plena realização nos céus. Estes somos nós. Esta é a nossa vida consagrada. Como foi que surgiu, então, a nossa vocação para isso, né? Jefferson falava, estou aqui escutando o coração de Deus que bate no nosso, né? Então, como foi a nossa experiência para abraçar essa vida? Porque eu acredito que chegou às vezes até de surpresa, né? Esse chamado. Totalmente. Né? A gente não imaginava. Totalmente. Como foi, Madre Isis? O chamado, a experiência de fé, de Deus. É interessante pensar nessa surpresa, né? A vida religiosa, a vida consagrada, ela nunca chega, né, pra gente como algo que normalmente a gente planejou, né? Eu penso muito nisso. Na minha vocação, eu tinha planejado já a minha vida desde cedo, eu sempre fui muito, assim, sempre pensei o que queria ser, o que eu gostaria de fazer, então sempre fui muito decidida na minha vida, né? Então já estudava buscando aquelas idealizações que eu tinha planejado para o meu futuro, né? Então a vida religiosa ela não fazia parte desse projeto pessoal que eu tinha, né? Então é um fato, né? Observar dentro da nossa vocação e dentro da minha particularmente esse critério surpresa. Né? É impactante essa surpresa de Deus de perceber esse chamado, de perceber que Deus escolheu a mim, né? Diante de toda a conjuntura da minha vida, diante de toda a conjuntura da minha família, Deus escolhe a mim, né? Que vivia uma vida cotidiana, né? De estudo, de trabalho, de paróquia, né? Uma vida enganjada, né? Acredito que a vida, né, a minha vocação de irmã diocesana começou muito antes dos votos, né? Começou desde o princípio na minha vida paroquial, né? No serviço à minha igreja, já desde a minha paróquia, a minha comunidade de base, onde eu trabalhava, onde eu servia, né? Onde eu ia à missa, onde eu frequentava e onde eu vivi as experiências de Deus, né?
onde eu conheci esse amor do coração de Jesus que ardeu, que fez arder meu coração e que foi esse critério de mistério, esse critério de surpresa, esse critério de esse estalo, né? Como a gente pode dizer, esse estalo, né? Existe algo mais, né? Existe um outro percurso, né? Acho que quando a vocação despertou no meu coração, não foi exatamente ou claramente, né? Você vai ser religiosa, ou o seu chamado é a vida religiosa, mas foi um chamado de oferta, né? Eu queria algo mais, meu coração começou a arder por algo mais. E eu queria fazer feliz o coração de Jesus, porque eu estava experimentando naquele encontro com esse amor do coração de Jesus um ardor diferente que me fazia querer também retribuí-lo, né? Então, os meus primeiros passos vocacionais foram em direção a esse desejo de corresponder ao amor que Jesus tinha me oferecido, né? E eu dizia, meu Deus, eu quero fazer o coração de Jesus feliz. Eu acho que eu quero viver para isso, né? E como viver isso, né? Acho que é daí que vai começando todo o discernimento, né? Vocacional, pelo menos na minha história, foi assim. Consagração tem a ver com dedicação total, né? Então, Sim. consagrar algo, né? Alguém, alguma coisa, alguma causa, alguma experiência espiritual, é dizer que aquela realidade ou aquela pessoa está totalmente dedicada àquilo ou àquele, né? Sim. Então, o sentido de consagração está muito nessa linha, né? Dedicar-se a algo ou alguém, né? Tirar e dedicar exclusivamente. Tem um critério de exclusividade, né? E o dar-se, né? O dar. E os meios que nós fazemos, no nosso caso, né, de consagrados na vida religiosa, na igreja, os meios que nos ajudam a essa dedicação, a essa oferta total, são os votos, né? Inclusive, Sim. o Papa lembra logo na Vita Consecrata, é o jeito de vida de Jesus, pobre, casto e obediente, né, que nós assumimos através dos votos, né? São os meios que nos fazem estar nesta oferta, né, que você... Consagrar-se ao reino, né? Como Jesus. Uhum. E é interessante demais, assim, pensar que a gente caminha, né? Num caminho que é uma pessoa, né? Isso é muito interessante. Então, a gente entra para viver uma vocação ou inicia um processo vocacional sem conhecer muito o GPS, né? Sem saber exatamente onde a gente vai, sem saber exatamente o que caminho é, né? Não dá para a gente ver um mapa, não tem um GPS, porque é uma pessoa. Não se trata de endereço, se trata de conhecer, né? De conhecer esse destino, que é o próprio caminho. Então, é uma busca que vai levando a gente a um processo de intimidade com Deus, que vai revelando na nossa existência, no nosso ser, e fazendo a gente descobrir-se, né? Não é descobrir uma vocação, é descobrir quem eu sou, né? Não era seu projeto inicial. Não era. Seu GPS estava levando para Meu outro GPS caminho. ia para outro caminho totalmente diferente. O meu também. O nosso, né? Como disse Padre Zezinho no livro que me chamou muita atenção, Jesus Cristo me deixou inquieto, né? Ele diz, é o título do livro, né? Jesus Cristo Sim. me deixou inquieto. Ele diz, quando Jesus entra na nossa vida, ou a gente entra na dele, ou não fica em nenhuma, né? E quando ele entra, ele subverte tudo, muda, vira de ponta cabeça. Então, boa parte de nós, ou acredito que a grande maioria, tinha um outro caminho, né? A gente estava indo para um outro prumo e fez a experiência de Deus, de Cristo, e ele fez o chamado, né? Aí, como a gente cantou, a decisão é tua, então ele jogou nas nossas mãos e a gente está aqui, né? Mudando completamente. E abraçar, de fato, um lema, né? Que é a sua causa. Né? Conhecer a vida dele e entender que a vida dele vale mais a pena ser vivida, assim. E abraçar essa causa, né? A causa de Cristo se torna a minha causa. Então, não é bem um perder, né? É um agregar diferentes valores e começar um novo rumo, né? Às vezes as pessoas olham para nós, né? A gente experimenta muito isso, acho que as irmãs, o senhor também, mas sobretudo nós, religiosos, acho que mais que os padres. A gente escuta muito isso, né? Mas, meu Deus, por que você está vivendo isso, né? Por que você
como se a nossa vida fosse lamentável, assim, Um meu Deus, um desperdício, desperdício, você é tão jovem, você é tão bonita, né? Você podia ser tantas coisas, você é tão, você, sei lá, você não conseguiu namorar, você não conseguiu Que pensa trabalhar, que é mal né? amado, né? Fase Você na começa vida. logo com essa ideia de que a gente tá nessa vida porque não conseguiu outra, né? E se tem um recado que eu gostaria de dar, é esse, né? Nós estamos nessa vida porque nós amamos essa vida, escolhemos essa vida, né? E a vida religiosa também nos escolheu, nos conquistou, né? Então, nada poderia ser melhor para nós, né? Acho que é assim que eu penso. Nada poderia ser melhor para mim. Aqueles meus projetos lá se tornaram insignificantes perto do projeto de Cristo. E abraçá-lo é o que me faz feliz, né? Pelo menos é assim que eu vejo a minha vocação. E aí, Jefferson? Jefferson tá bem no comecinho, né? Lembrava aí, são 6 meses, né, de seminário, entrou no mês de março, né? 4 de março. 4 de março, Isso. juntamente com o Jonas, que veio da outra vez, o Tiago, o Emanuel e o Kennedy, os dois já estão no caminho há um tempo, e todos os 5 estão no comecinho da caminhada, né? Então, estão na fase do encantamento, né? E aí, como é que você fala para nós, o que você poderia falar para nós dessa experiência, você que está bem no embrião, né? A gente já tem há 4 anos, já tem 8 anos, assim por diante, mas você está bem no comecinho. Assim como a irmã falou, não era um projeto inicial da minha vida, o consagrar-se inteiramente a Deus. Eu me lembro que foi no ano de 2017 que eu tive a minha experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, em um grupo de jovens da minha paróquia. E a partir daquele momento eu fui construindo a minha intimidade com o nosso Senhor. E sempre fui buscando, querendo estar mais próximo dele, querendo estar cada vez mais próximo ao seu coração. Tanto é que quando eu saía do grupo de jovem, eu sentia a vontade de permanecer lá, mas não pelo grupo, sim por nosso Senhor. Eu olhava para a igreja e vinha aquele desejo para mim. E a partir desse momento, eu fui me aprofundando mais na vida paroquial, ingressei até no Ministério dos Coroinhas. E o meu vigário paroquial, que era Padre Paulo, justo que é diocesano, me fez o convite para conhecer a congregação dos sacerdotes do Coração de Jesus. O diocesano foi Fez uma promotor vocacional Olha aí. religioso. Olha aí. Tá vendo? É próprio do diocesano. Quando ele me fez o convite, ele falou que tinha um amigo que era pároco de uma paróquia nossa lá no Carlito Pamplona, Padre Josemar, nosso provincial hoje. E ele me disse que o grande carisma dos deonianos era o coração de Jesus, era a Eucaristia. Que é justamente o meu encantamento por Nosso Senhor, é a sua presença real na Eucaristia. E depois de passar pelo processo vocacional, eu continuei escutando o seu chamado e vi que era a sua vontade e desejo que eu ingressasse no seminário para continuar um processo de união com ele. Porque, como as irmãs falavam, o povo acha que a gente ingressa no seminário por frustração. Mas não é verdade. Nós ingressamos por amor a Nosso Senhor e por amor à Igreja. Nós queremos nos doar inteiramente. E o que me encantou nos deonianos foi justamente a oblação. Ser oblato do coração de Jesus. Estar totalmente unido ao Senhor. Como o padre falava, explicava o significado de consagração. É justamente viver só para Ele. Viver para Ele, com Ele e por Ele. E uma das passagens que me inquieta muito é o livro de Hebreus. Que Nosso Senhor fala para Deus Pai, que veio justamente para realizar a sua vontade. E é isso que me inquietou do começo, está me inquietando agora e acredito que vai me inquietar durante toda a vida. Fazer a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha aí. Tá no comecinho, a gente já está no meio, né, da caminhada. Irmã Maiara. Eita! Nossa, o chamado de Deus é sempre surpreendente, né? A iniciativa sempre vem dele, né? A iniciativa sempre vem de Deus. Como nos diz o Real Catecismo da Igreja Católica, né? A iniciativa é sempre divina.
E a gente corre, se esconde, foge, nega, né? Eu me sinto até como um pouco como Pedro. Eu gosto, né, de rezar e me identifico um tanto com a vida e o jeito de Pedro, né? Esse discípulo que ele é, ao mesmo tempo, corajoso e medroso. Que escuta o mestre e quando o mestre fala, diz, eita, será que eu vou conseguir, né? É melhor voltar atrás, mas aí, prontamente, refletindo, eu posso dizer, Senhor, né, para onde irei? Né? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, no meu processo vocacional, eu acredito que foi um pouco disso, né? Foi um pouco disso, né? Não me senti, né, realizada, né? Mesmo estudando, trabalhando, namorando, tentando ter uma vida normal, ordinária, né? E realizando coisas que eram, né? Civis, coisas que me faziam bem, mas aquele vazio, né? Aquele espaço no coração. Então, eu precisei experimentar, né? Aí eu faço convite, né? As meninas e os meninos também, aproveitando esse momento, né? Inclusive tem uma jovem de Pernambuco aqui acompanhando. Olá! Eu acho que vai ser vocacionado você. Olha aí, seja bem-vindo, hein? Podcast Rendendo Frutos. Vai ser. Eu acredito que a vida religiosa, a vida consagrada, ela precisa dessa experiência, né? E foi assim comigo. Foi assim comigo. Eu precisei, né, deixar pai, mãe, né, irmãos, projetos, trabalhos, né? Sonhos, cursos, né? Interrompi um pouco o processo para poder experimentar e, de fato, comprovar, né? Que o meu coração não estava mais vazio, não estava mais incompleto, né? Mas eu conheci a completude, né? E a completude é o Cristo, né? Então, a sua vida me basta, né? Como disse Teresa, né? Só Deus basta, e de fato, só Deus basta. Então, diante do convite de Deus, há sempre um medo, há sempre as incertezas, né? A dúvida, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas também existe a graça de Deus, né? Que superabunda sobre nós, né? Que é constante. E há também os sinais de Deus, né? E a gente recebe 100 vezes mais. Então, a frase que eu digo, né, para vocês que estão nos acompanhando, é jovem de Pernambuco, né? Aqui da terra do Padre Gimerson. Eu vou dizer uma frase que me foi dita quando eu era uma jovenzinha ainda, né? Eu me acho jovem ainda, né? Mas não como alguns anos, com os cabelos brancos, né? Já hoje. Me dito assim, né? Pela minha madre fundadora, que se encontra aqui. Ela me disse assim, Maiara, na época, né? Na época, acho que eu tinha 19 anos, 20, não sei, já em média. Ela disse assim, olha, Maiara, conhecer, né? Viver uma experiência, né? Fazer essa experiência interna, e se conhecer não te compromete. Mas acertar, né? Acertar, encontrar quietude, né? Te realizará. Então, é a frase que eu digo para vocês que estão aqui, né? Conhecer não te compromete, mas acertar te realiza. Isso foi me dito, né? Pela minha madre e, de fato, né? Hoje o coração se encontra em paz, quieto, né? E feliz, porque o Senhor é fiel, né? Então, se Ele chama, Ele sustenta. É assim, irmã Rafaela? É assim. Enquanto vocês estavam falando, né? Me vi assim a lembrança do começo de tudo, né? E é muito gostoso assim, a gente lembrar o começo de como foi tudo, né? Como foi dar os passos, como foi ter medo, como foi até dizer não. Né? Porque acho que a gente não diz sim de cara. É verdade. Tem as nossas lutas, tem as nossas inconstâncias. E aí a gente só vai dizer sim mesmo quando o coração começa a queimar mesmo e a chegar a inquietar, né? Como o padre estava falando. O coração começa a se inquietar muito por Jesus e a gente já, nossa humanidade, a nossa carne não consegue mais aguentar, né? Ficar dizendo não, ficar relutando. Mas a gente se abre, nós nos abrimos para dizer esse sim, né? Um sim convicto, às vezes até um sim que ainda vacila, né? Que ainda tem medo, mas que Deus ele vai capacitando, ele vai dando a graça, ele vai sustentando. E ele vai nos formando, né, conforme ele deseja, em cada processo, né, em cada caminho que nós vamos dando.
Mas é muito bom, assim, né? Acho que vocês compartilham do mesmo sentimento que eu, de lembrar, de fazer memória da primeira vez que o nosso coração se inquietou, da primeira vez que a gente anunciou a nossa família, como foi chegar em casa e dizer, eu acho que eu vou ser freira. E todo mundo olhar assim, isso não é verdade. Não, isso não vai medo que a acontecer, gente tem não. que falar aos pais. Isso, o medo de dizer, eu acho que é isso que eu vou viver, meu coração tá ardendo muito por isso. Mas aquele medo, né, de achar que a família não vai acolher. Isso. E de que no caminho que a gente for dar esse passo, assim, que a gente for se abrindo para Deus, vá vindo obstáculos, vá vindo coisas que não vai nos fazer, né, ter essa certeza. Mas a gente descobre só nos passos mesmo que a certeza é Deus quem dá, né? E no nosso coração a gente vai sentir. Talvez não naquele momento, mas hoje nós podemos dizer, né? E todos os dias, na verdade, né? Porque o nosso sim, ele vai se renovando a cada dia. Mas é um sim de alegria, um sim de oferta, como a Madre também estava falando. E assim vai. Acho que é essa a empolgação, né? A vocação da gente. Falando de família, inclusive a mãe do Jefferson está aqui Aê. online. Meu filho Jefferson, Deus abençoe. Um abraço, mãe. Sua bênção. Saudades. Chama mãinha, mamãe, mãe. E realmente, cada um, é bom falar da mãe, bom falar do pai. Muitos estão nos acompanhando em vários lugares do Brasil. E é bom o povo ver que cada um fez um caminho, né? Um caminho vocacional. O meu também foi um caminho de encantamento. Não tinha na pauta da vida, no GPS da vida, nada de padre, de religioso, né? E quando comecei com 15 anos de idade, a princípio é aquela coisa do padre que chama a atenção, né? Do ser padre, mas já desde o comecinho, logo depois ali daquele primeiro impacto, daquele primeiro chamado, me veio o encantamento pela vida religiosa, né? Pela consagração, porque me chamava muita atenção o ter um carisma, uma espiritualidade, aquele jeito, família, né? Porque é o grupinho, né? E a gente eu pelo menos sempre fui de grupinho, de escola, de amigo e tal. Então aquela coisa de grupo, de família. Claro que o clero diocesano tem a fraternidade, própria da diocese isso também, esse carisma da família presbiteral, né? Mas na vida religiosa, a vida comunitária, ela é da essência, né? Não existe um religioso sozinho, né? Sempre tem um religioso, uma religiosa, com 2, com 3, às vezes a comunidade até tem mais gente, né? Muito maior. E isso me chamou muita atenção. E é aquela coisa do encantamento, né? Hoje o evangelho da festa de Santa Rosa de Lima sempre me tocou bastante. Tesouro e pérola, né? Então faz o olho brilhar e a gente vende tudo na alegria e vai, né? Tudo por causa de um grande amor. Eita, essa Eu música. estava preparando. Vale a pena, né? Essa canção Por causa agora. de um grande amor. Acho que resume bem o que a gente partilhou até agora, né? E realmente por causa de um amor, por causa de uma pessoa, né? Que faz realmente o coração palpitar, né? De alegria. Essa canção muito, muito bela, né? Da irmã Miriam Colim. Vamos cantar. E você, qual o seu amor? Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor.
consagra e que nos faz abraçar uma vida celibatária, né? Um celibato consagrado, uma vida de pobreza voluntária, né? E uma vida de obediência, né? Da oblação da obediência numa comunidade fraterna. São os votos, né? Os votos religiosos, como nós ouvimos logo no comecinho o Papa falando, é o jeito de vida de Jesus, né? De Cristo casto, pobre e obediente. Nós assumimos este estilo de vida. E o que ficou deste nosso primeiro papo foi justamente por causa dele, nós abraçamos a causa dele, né? Sim. E os votos não são um peso, né? São meios que nos ajudam. Castidade, pobreza e obediência. Vocês chamam de votos também? Sim. Promessas? Sim, votos. Chamamos de votos. Porque nós somos um novo instituto de vida consagrada, né? Nascemos há pouco, somos ainda uma criancinha na igreja, né? Nós estamos caminhando para os 9 anos, né? Então a gente vê aqui uma congregação, né, antiga, 100 e poucos anos. com mais de 100 anos, edificada, já consolidada, e vemos também em nós esse novo sopro do Espírito Santo na igreja, né? E é interessante porque estava ouvindo essa canção e pensando, né? Tudo por causa desse amor, né? E a gente olha a vocação religiosa hoje no mundo precisa ter esse ideal muito forte desse amor, porque grandes são os desafios que nós enfrentamos no nosso apostolado, na nossa missão, na nossa atuação na igreja. Né? E precisa ter essa essência, né? No nosso estatuto, né? No parágrafo 6, fala desse amor com que Cristo amou os seus, né? De João 13. Né? Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Então, a consolitude da nossa vocação está nessa essência que arde no coração de Jesus, esse amor pela humanidade, né? Então a gente tem que ter essa causa muito forte na gente, porque a nossa vida pode se transformar também num ativismo, porque nós fazemos muitas coisas, ao contrário do que muita gente aí em casa pensa, né? Os religiosos fazem muitas coisas, né? A gente não só reza, né? A gente faz muita coisa, então a gente precisa também parar, a gente precisa também recuperar sempre, ter sempre essa força maior dentro de nós, que é esse amor, que é um amor concreto, né? Não é um amor de sentimento, mas um amor que é entrega, um amor que faz com que a gente realmente deixe tudo. Não deixar tudo para não ter nada, mas é como aquilo, né? É deixar tudo para não se empalhar, né? Para não ter com que se empalhar. A gente precisa amar, a gente precisa correr no amor, né? Então não pode ter muita coisa, não. Não daria para ter filho, não daria para ter marido, não daria para ter esposa, não daria, né, para ter muitos bens, porque a gente não tem tempo. A gente só tem tempo para amar. Né? E eu acho que isso é uma essência muito bonita da vida religiosa e que é uma coisa que me conquistou, né? Acho que quando eu fui deixando as coisas foi nesse ideal, não porque aquelas coisas não eram boas ou porque aquelas coisas não eram para mim, mas porque eu queria algo maior, né? Eu queria amar mais, eu queria amar a todos, né? Então não podia ser só a um, precisava dessa amplitude, né? E o Papa João Paulo II, nessa exortação, ele fala disso no parágrafo 75, né? Que o sentido da vida consagrada é esse amor oblativo, que é de serviço generoso, que é de serviço concreto nas suas diversas atuações, né? A gente trabalha com tantas coisas, nós trabalhamos, vamos ao encontro, né? Precisamos ter essa sensibilidade. E o Papa Francisco vive constantemente nos relembrando. Toda vez que fala vida consagrada, ele tenta nos relembrar esse sentido maior, essa sensibilidade, a necessidade dos demais. Então, falar de vocação precisa falar desse sentido maior, que é a vontade de amar. Então, se você que está em casa tem no seu coração um ardor de amar mais, e parece que quanto mais ama, mais quer amar, né? Vamos rezar com isso. E pode ser um sinal, viu, de vocação religiosa. Porque a gente é assim, a gente quer amar mais.
né? Mesmo com nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossos egoísmos, nossos limites, mas o nosso coração arde nesse desejo, né? E a vida religiosa na igreja, ela é masculina e feminina, né? Às vezes, muita gente pensa que, para nós homens, dentro da igreja exista só o sacerdócio, que, claro, é uma coisa extraordinária, belíssima. Mas a vida religiosa, ela é masculina e feminina, né? Então, tanto é que a gente fala religiosos e religiosas, né? A expressão religiosos e religiosas, né? Tecnicamente na igreja se refere a nós, né? Às vezes o povo diz, mas eu sou religioso também, claro, mas o religioso, a religiosa, essa expressão surge porque inicialmente a vida religiosa, a vida consagrada, hoje se usa muito mais o termo vida consagrada, era entendida como vida de religião, né? Uma vida de completa dedicação à religião. E também chamada como vida regular, né? A vida secular, né, dos leigos e dos sacerdotes, do presbítero que está no século, e regular porque está na regra, né? Da régula, né, da regra de vida. Inclusive, Madrid está com o texto das constituições de vocês? Sim. Né? Então, eu trouxe também aqui a nossa regra de vida, nossas constituições, é a nossa regra, né? Então, nós somos regulares porque estamos sob uma regra, né? Então, a vida religiosa é masculina e feminina. Inclusive, aqui nos acompanhando ao vivo, nós temos jovens que são vocacionados nossos, né? Rapazes que estão fazendo um caminho de discernimento. Alguns conheceram a vida presbiteral, da diocese e tal, mas querem a vida religiosa. Alguns, inclusive, falam em não ser presbíteros, né? Porque dentro da vida religiosa masculina, dependendo da congregação, você pode ser irmão religioso, sim, ou irmão presbítero, né? Como é o nosso caso, né? Eu sou religioso e sou padre, né? Então, a vida religiosa, ela é belíssima na igreja. O Papa diz, é um dom, né? É um dom, uma bênção de Deus à igreja. Homens e mulheres que se consagram a Ele pelos votos, né? Castidade, pobreza e obediência. Nas novas expressões de consagração, como vocês, nas ordens religiosas, as antigas, seculares, as congregações que são as nossas, né, do século XVIII, XVIII para cá, e também nos institutos, né, sociedades de vida apostólica. Então, a vida religiosa ela é muito plural, e por isso que ela é bela, né, e ela encanta, né, os rapazes, as moças de hoje, para entrarem nesse caminho, né, e a irmã falava bem, né, do amor, né. E foi esse amor que fez a irmã Rafaela sair de casa, né, irmã? Foi. O que é que a família disse? A família... Tá louca, assim, juízo. Porque eu já planejava algo para mim, né? De fazer enfermagem, ou trabalhar na área de saúde. Mas aí quando eu falei à família que eu queria deixar tudo para viver isso, né? Para me dedicar totalmente a Cristo e à igreja, a família realmente... Como minha família sempre foi inserida dentro da igreja, eles não relutaram tanto, né? Mas eles ficaram assim, como assim? Você acabou de decidir isso? Mas estava tão certa de que ia entrar em tal curso. Nada, né, irmã? Você já fez a prova, o que é que está acontecendo? De repente, assim, está acontecendo alguma coisa na vida dela, né? Achando que aconteceu outra... entrou em crise, aconteceu alguma coisa, ela não quis dizer pra gente. Mas não era isso, né? Que realmente o meu coração queria se dedicar, né? A dedicação que o senhor estava falando. Se dedicar totalmente a Deus, né? E à igreja. Eu tinha essa necessidade, eu tinha essa sede. E para comunicar à família, né? Teve só esse medo, assim, deles, de que eu me arrependesse, ou de que não fosse isso, de que eu estava sendo muito imatura, assim, na minha decisão. Mas eles apoiaram mesmo assim e disseram, não, vá. Se o seu coração está sentindo, você está querendo, né, viver, dar esse passo, então vá. Se tiver que voltar, você volta. Mas vá viver, né? O que o seu coração está sentindo, talvez seja o que realmente Deus quer, né? Foi até uma frase do meu avô, né? E aí pronto, aí eu fui, vivi, estou aqui até hoje. E todas as vezes que eu ainda vou em casa, ele ainda diz, né? É isso mesmo? 4 anos ele ainda diz, é isso mesmo. Eu vou com um sorriso no rosto, não chego chorando, mas ele diz, é isso mesmo. Eu digo, vô, é isso sim, é isso sim. Estou muito feliz dedicando a minha vida a Cristo, né? A Deus. Ao povo, né? Aqueles que precisam. Aí ele fica, então tá bom, tô feliz também. Se tá feliz, eu tô feliz.
Você tem 22 anos, Tenho né? 22 anos. Jefferson tem que idade? 21. Oxi. É o caçula do grupo. Ah. Para um rapaz de É, 21 é o anos, caçula. como é aí? Para um rapaz de 21 anos, nesse Interior. mundo arel de Deus aí que estranha, né? Celibato, sim. pobreza, obediência, porque celibato, porque hoje em dia todo mundo é um amor que todo mundo quer dar para todo É de mundo todo e mundo, né? todo mundo é de todo mundo, enfim. Pobreza, porque o nosso hoje em dia pessoa boa é a pessoa que tem dinheiro, né? Dentro, que infelizmente, busca- do critério, né? E obediência porque é chocante, porque livre você tem que fazer o que você quiser, né? Aí a gente entra numa vida que tem uma regra, né? Então, o que é que você escutou, o que é que foi que a família disse? Eu, inclusive, fui lá na sua casa, eu fui Eita. falar com o pai, com a mãe, fui conhecer as irmãs, né? Isso. E aí, como é essa experiência assim, na tua cabeça, na cabeça da tua família, amigos? A princípio, quando eu falei com os meus pais, eles não gostaram muito da ideia. Principalmente meu pai. Até hoje ele é um pouco receoso com a ideia, mas aos pouquinhos ele está caminhando, está abrindo mão. A minha mãe também no início, ela também ficou chocada porque ela não esperava. Eu também não esperava essa decisão. Mas ela foi entendendo, foi fazendo os encontros vocacionais. E eu vejo muito o Nosso Senhor agindo no percurso de tempo que eu percorri. A princípio eles não gostaram, mas depois foram entendendo, meio que aos poucos, foram entendendo sem entender. Aí fiz também o processo vocacional com a diocese, com a arquidiocese de Fortaleza, mas eu percebia que lá não era meu lugar, porque ainda faltava alguma coisa. Justamente os votos, castidade, pobreza e obediência, que é algo que nos une mais a Nosso Senhor. Ele é justamente isso, ele me chama para ser totalmente dele. E eu percebia que na diocese eu não conseguiria ser completamente dele. Já na vida religiosa não, na vida religiosa eu teria tudo para ser totalmente dele. É muito interessante você lembrar desse. A vida religiosa nos dá tudo para ser dele, né? Porque uma coisa bonita da vida religiosa é que nós temos uma certa estabilidade, né? Nós deixamos o trabalho, né? Você trabalhava, você também chegou a fazer Cheguei a esse trabalhar, trabalho. Trabalhava. Meu curso que eu pretendia fazer era gastronomia. Tanto é que é uma área que eu gosto muito. Até os meninos lá no seminário me acham chato quando a gente está na cozinha, porque tem que ser desse jeito. Graças a Deus a turma desse ano é abençoada, porque eu já tive outras turmas que são boas, é uma turma boa para a cozinha, né? Tem gente até Aí deixei esse sonho por algo maior. Também outro ponto que me encantou bastante na vida religiosa é justamente a viver em comunidade, que o padre falava. Não existe um religioso de uma vida só. Nós lá em casa somos em cinco seminaristas, e vivemos unidos, apesar das dificuldades, mas logo após as pequenas brigas, estamos unidos novamente. E o bonito é isso, é ver que as picuinhas não se sobressaem, mas sim o amor que nós temos. A doação, lá em casa cada um se entrega por outro. E é isso que é o bonito. Estabilidade, vida comunitária, né? Tudo nos é dado para que a gente possa realmente pertencer a Deus, né? E servir ao povo, né? Isso. Então é uma vida estável. Eu lembrava a questão do trabalho, né? A gente deixa tudo, mas tudo do ponto de vista financeiro, né? Mas tudo que também a gente recebe de um trabalho, de uma missão, de uma função, de alguma coisa, até do ponto de vista econômico, é colocado na comunidade, né? O chamado caixa comum, tudo é de tudo. Não falta nada para ninguém, mas também ninguém tem nada de seu, né? Ninguém tem nada de seu, é de todo mundo. E aí vem a comunidade, né? A vida comunitária. Quem quer abraçar a vida religiosa quer viver com alguém, né? Com
um irmão, uma irmã. Quer viver com aqueles que buscam o seu plano de vida. Exato. Né? Compartilham do mesmo ideal. Isso. Né, irmã? Não é fácil juntar Não. gente diferente. Né? nós homens somos até calmos, mas eu acho que vocês... as mulheres é mais difícil. Né? Mulher sempre mais difícil nesse sentido. Quando a lua tá cheia, assim, aí quer arrancar o véu da outra. Como é essa vida fraterna? Eita. É legal. É exigente também. É legal e, assim, eu acho que é fantástico, né? Perceber a diversidade, né? Assim, dos temperamentos, né? Que você percebe numa casa, pessoas com conjunturas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, jeitos diferentes, né? Idades diferentes, né? Visões de mundo diferentes. Então, assim, exige muita sese, né? Assim, né? E muito foco. Muito foco. Então pode estar preso às baixezas, às coisas que são vãs, que são insignificantes, sabe? A gente tem que ter foco, porque senão a gente fica parando em bobagem, né? Acho que a gente precisa ter foco e saber que irmã Rafaela é mais tímida que eu, e o Rafaela não vai pegar o microfone, vai cantar, dançar, tocar e fazer tudo, porque eu faço, né? Mas que tem um nível de profundidade que só Deus sabe, Deus revela. Então, assim, eu acho que a vida comunitária, ela passa por esse autoconhecimento, né? Meu, né? Primeiro, e das irmãs, né? Porque depois aí a gente consegue conviver, né? Lógico que vai ter pensamentos diferentes, vai ter divergências, né? Umas vão querer, lá em casa, por exemplo, a segunda-feira é um dia de fraternidade, um dia mais assim livre, né? Então a gente vai jogar uma bola, a gente vai assistir um filme, né? Aí sempre tem aquelas discordâncias. Umas querem ficar deitadas lá no sofá assistindo, outras querem jogar bola, outras querem correr na praia, andar de bicicleta, né? Que é o meu grupo, né? Aí o dele também. Correr 10 quilômetros, né, padre? Um dia eu chego lá, viu? Mas assim, e às vezes respeitar o espaço. Acho que é importante dar espaço. Né? Dar espaço e saber que às vezes a irmã Rafaela quer ler livro, né? Que ela gosta muito de ler, de refletir, ela quer ler livro, quer estar lá, né? E eu quero correr, eu tenho necessidade de correr e pronto, tá tudo bem, né? Uma mãe tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Tá tudo bem, né? São necessidades diferentes, né? Realidades diferentes e a gente precisa saber que o outro é livre, né? É obrigado a assistir filme, né? A correr comigo, né? Eu gostaria que tivesse alguém comigo correndo, mas não tem. Você gosta mesmo de correr? Gosto. Então vamos Eu corria, eu fazia, durante a minha vida, a minha juventude, eu sempre corri, né? Pelas manhãs, antes de trabalhar, eu sempre corri rezava o texto e corria e tal. E na escola eu fazia salto com obstáculos, inclusive. Eu gostava de correr. Não sei se as condições hoje... Vamos marcar então, né? Vamos marcar e vamos postar esse encontro para a galera que está assistindo o podcast poder acompanhar esse momento de vocês. Eu vou acompanhar, né? Porque eu tô destreinada, né? Começa. Devagarinho a gente vai desenferrujando. Esses dias a gente tava se aventurando, né? Porque ela diz isso, mas a gente faz muita coisa por amor a ela, né? A gente tava um dia desse, né? Fomos todas para um grupo, né? Aquilo é um grupo de bicicleta, né? De ciclista, um pedal que chama, né? E fomos todas para esse pedal. Olha que aventura do convento à praia. Todas as irmãs foram? Quase todas. Só as que realmente morreriam se tivesse ido. Ficaram em casa, mas as outras foram. E foi muito divertido, muito divertido. E a gente conseguiu bicicleta emprestada e foi todo mundo. Então, assim, vez em quando, né? A gente faz essas coisas. Mas assim, o difícil de fazer um pedal, né, na vida religiosa é que a gente para a cidade, né? Uhum. Imagina as freiras e a gente de hábito. Vocês vão com esse hábito. De hábito, né? Então, o hábito não atrapalha, não. Não, fazemos tudo de hábito. Tudo de hábito. Joga a bola dentro. Se você acha que o hábito atrapalha, não atrapalha. A gente anda de bicicleta. Eu, particularmente, adoro andar de patins. Ando de patins também, de hábito. A gente joga bola toda segunda-feira, de hábito.
tudo de hábito. E Essa eu quero ver, né? Essa Essa eu quero eu quero ver. ver. Essa eu mas quero a ver. gente faz sim. Porque, assim, na verdade, o hábito é nossa vida também, sabe? A gente se acostuma, a gente limpa a casa, a gente reza, a gente come, a gente faz, só não dorme de hábito, né? Mas nem toma banho. Mas o resto a gente... Então, assim, se faz parte de nós já, não incomoda. E também, nosso hábito, ele é próprio para o verão, por exemplo, para o clima, né? Então, nosso hábito é muito fino, o tecido é próprio para a gente não ficar com calor, nosso véu é leve. Então, assim, aparentemente a gente tá com uma roupa que as pessoas olham assim e dizem, meu Deus, você deve estar morrendo de calor, né? Mas não, o nosso hábito é muito, muito gostoso de usar, assim, na verdade, né? E a Não nos gente faz impede, tudo, não né? nos atrapalha. Inclusive, eu queria aproveitar, quem quiser seguir nosso Instagram, vai lá, @Irmãs Diocesanas, vê nosso perfil. Tem vários vídeos de jogando bola, fazendo Tem gol, tem de hábito. Tem vídeo da gente fazendo de tudo. De tudo. Né? Mas eu acho que isso é importante, né? Quando vocês falavam da vida comunitária, eu ficava aqui pensando que se você não acredita em milagre, pode acreditar, porque a gente convive, né, com pessoas que não têm nada a ver com a gente e é a beleza, né, o verdadeiro milagre do amor, a vida comunitária. Então, Pessoas que até pouco tempo não fazem parte da nossa vida. sim, Continuam. pessoas que a gente não conhecia, né? Pessoas que a gente nem sabia que existia e que somos recente, unidos, né? né? E me faz lembrar muito o Evangelho, né? Jesus dizia, quem é meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, é essa vontade que nos faz família, né? Então, isso é milagre mesmo do amor. E é uma comunidade, a religiosa, que vive a pobreza voluntária, né? Inclusive, Sim. quem seguir vocês no Instagram, ou talvez alguma irmã está também aqui com o perfil de vocês conectado, pode partilhar algum dado de vocês para doações, né? Para o Instituto, como tem o nosso aqui, né? O QR Code da conta do seminário, tem os dados do nosso Pix e os dados da conta, porque pelo voto de pobreza, tudo que a gente recebe do trabalho é posto em comum, né? Mas também a gente vive da providência, né? Sim. E particularmente vocês, que são um instituto novo, Sim, né? Ainda sim, no sim. começo, vocês passaram por muitos apertos, o teto do convento caiu, não caiu Estamos na estamos cabeça de passando vocês, ainda. mas caiu o da caiu. cozinha, né? Da Isso. cozinha, refeitório. Isso. Sim. Então, quem quiser, está nos acompanhando, quiser fazer a doação para o Instituto das Irmãs ou para o seminário, agora ou depois, né? Inclusive, eu acho que já começaram a postar aqui, foi Pix de vocês e tem o nosso. É uma forma de contribuir com a vida religiosa, né? Sim, sem dúvida. Não só com a vida interna, mas também com a missão, né? Porque toda doação, ela é revertida na missão. Vamos cantar um pouquinho, depois vamos cantar aí alguma inspiração sua, algum canto de vocês. Sim. E depois da música, a gente pode falar da missão, né? Tanto da missão do Instituto como nossa, né? Missão deoniana, nesse nosso espaço sobre a vida religiosa na igreja e no mundo. E quem quiser, claro, fazer sua doação, agora pode também fazer esse gesto, né? De partilha com a vida religiosa das Irmãs Diocesanas do Divino Coração, com o nosso seminário também de Sagrado Coração de Jesus, com a nossa vida formativa, porque elas têm formandas, né? Sim. E graças a Deus estão chegando as jovens para entrarem nesse carisma, nessa missão, e também com os nossos, né? Que são jovens que estão chegando para compartilhar também desta nossa missão deoniana. E aí, irmã? Vamos lá, a composição da irmã Rafaela. A irmã Rafaela, nossa compositora oficial da casa, tem quase mais de 15 músicas de uma profundidade. Eita, agora a hora que ela me mata, que eu mato ela de vergonha. Depois nas câmeras. Senhor, venho aqui para te render meu coração necessitado de vossa misericórdia.
é diante de ti que minha alma rejubila de alegria. Senhor, venho aqui. Senhor, venho aqui para te render meu coração necessitado de vossa misericórdia, pois é diante de ti que minha alma rejubila de alegria. Mas eu sei que obedecer a tua voz e seguir teus passos me levarão a ir além, amar-te mais que tudo e deixar o que não vem de ti. Senhor, atraístes o meu coração e resolvi deixar tudo para viver só por ti, pela causa que me pedes. Serei o sinal do teu amor a todo homem e levarei o teu divino coração em minhas mãos, em minha vida. Eis a minha oferta, amado. O teu ardente amor me impulsiona a seguir tua misericórdia a cada dia me fazer agir, fazer persistir e suportar-me por ti. Amado, o teu ardente amor me impulsiona a seguir tua misericórdia a cada dia me fazer agir, fazer persistir e suportar-me por ti. Fazer persistir e suportar-me por ti. Muito bem, viu? Parabéns, muito bela. Mostra bem o diálogo, né? Do religioso, da religiosa, com o amado de nossa alma, né? Nós somos consagrados, totalmente dedicados a Ele. Assumimos o celibato porque não queremos amar apenas uma pessoa na forma extraordinária do matrimônio, mas amar o mundo, né? Com o coração de Cristo. Vivemos isso completamente livres dos bens, né? Vivemos na providência, na partilha da comunidade, como irmãos e irmãs, e na obediência do nosso carisma, né? Na vivência do nosso carisma, da nossa espiritualidade, da unção do Espírito que nos une como consagrados e consagradas. E temos uma missão no mundo, né? Qual é a nossa missão de consagrados, Madre? E de modo particular do Instituto de vocês? Nosso carisma é ser um elo de aliança, né, entre as ovelhas e o bom pastor. Então, nossa missão ela está muito atrelada, né, inspirada na missão de Maria nas bodas de Caná, né, onde Maria consegue ter essa sensibilidade das necessidades das ovelhas ali reunidas, da necessidade de vinho novo para aquela festa. Nós traduzimos isso no nosso apostolado, tendo esse tripé também, essa capacidade de ser próximo, de ter sensibilidade,
né? E de ser disponível. E assim a gente se oferece, né? Numa vida de oferta, nossa missão é estar sempre perto, né? Estar sempre próximo. Então você vai sempre ver as irmãs diocesanas em muitos lugares, porque de fato é nossa missão ir ao encontro, né? Ir ao encontro das ovelhas, ir ao encontro dos pastores. Nós trabalhamos diretamente com os padres, né? Com as paróquias, trabalhamos em nível diocesano hoje, né? No Hospital Padre Zé, com a evangelização e a capelania do hospital, né, na visita dos doentes, na escuta dos familiares. Também trabalhamos hoje nos projetos sociais da nossa Arquidiocese da Paraíba, na ASA, né, que é a Ação Social Arquidiocesana. Trabalhamos hoje na espiritualidade dos projetos sociais, né, de alguns deles, com os moradores, com as pessoas em situação de rua, né? A nossa diocese tem um trabalho muito grande aqui na diocese, então nós estamos próximas desse povo, né? Desse povo de Deus sedento, que é a ovelha, né? Essas ovelhas perdidas, mas também as encontradas, né? Também trabalhamos bastante na formação, é um pilar muito forte da nossa ação evangelizadora, né? A formação é uma prioridade no nosso instituto. Então nós trabalhamos junto às paróquias nessa evangelização volante, né? De ir ao encontro das paróquias para estar oferecendo e também promovendo a formação dos leigos das paróquias, para que a gente tenha uma vida engajada muito mais eficaz, né? E estamos próximas também dos sacerdotes, né, na intercessão, sobretudo. Às vezes a proximidade que a gente faz de vocês é na nossa capela, né, de joelhos, é na nossa adoração, é no nosso oferecer nossos pequenos sacrifícios para que nós tenhamos pastores santos, porque é disso que o povo de Deus precisa, né? Então, ser elo é estar nessa ligação, né? Quando vamos aos presídios, quando vamos às favelas, quando vamos, né, às comunidades carentes, quando vamos às escolas, quando estamos onde nos convidam, é no intuito de ser essa presença de Cristo, esse coração que arde de amor pela humanidade e que quer salvar a todos. Nós somos irmãos de carisma, né? Sim, somos irmãos de carisma, compartilhamos da mesma corrente espiritual do coração de Jesus. Sim. E nesta mesma espiritualidade, neste mesmo carisma, compartilhamos do ir ao povo, né? Padre Deon, nosso fundador, tem aqui a imagem dele, falava muito, ir ao povo, né? Ir ao povo. E levar o coração de Cristo ao coração do povo e trazer o povo ao coração de Cristo, né? Então, este estar presente. Temos o carisma eucarístico, né? Nossa espiritualidade é alicerçada na missa e na adoração, né? Somos bem parecidos, né? E, claro, temos as práticas espirituais próprias da dinâmica particular, né? Do Instituto e da Congregação. E também a nossa missão é diversificada, junto do povo na paróquia, com a juventude, no mundo da educação, na formação do clero. Padre Deon nos fundou para formar também clero, juventude e leigos, né? Então temos muitos deonianos que são professores. Inclusive eu sou professor da irmã Maiara. Ele puxa meu véu, viu, gente? A prova dele é boa, pesada. Então, na formação do clero, da vida religiosa, temos presença na missão, temos presença no mundo dos pobres. Então, isso brota justamente, claro, o Instituto, a congregação, com a particularidade, né, da fundação, mas brota do coração de Cristo. É por isso que ele sempre está aqui no nosso podcast, e hoje bem cordial, né? Bem coração, porque temos as irmãs diocesanas do Divino Coração e os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. E nós nascemos por esse ímpeto do coração de Jesus, né? Acho que quando eu iniciei a missão, né, quando eu iniciei essa obra, era somente para poder corresponder a esse coração, né? E Jesus me dizia só uma coisa, né? Eu te dou meu coração, levai aos homens, né? E eu entendia que eu precisava comunicar esse amor que ardia no coração dele.
Mas eu não fazia ideia que precisava de toda essa estrutura, né? Que a gente ia, assim, que eu acabaria me tornando religiosa, acabaria, né, iniciando um instituto religioso. Às vezes as pessoas perguntam, Madre, como foi que a senhora, né, acordou um dia e disse, vou fundar um instituto religioso? Não, de forma nenhuma, porque ninguém em sã consciência pensaria uma coisa dessa. Né? Não, mas era esse desejo mesmo de levar o coração de Jesus aos confins da terra, né? Mas como? Por quê, né? Que coração? Por que esse amor? Por que, né? Esse coração não se cansa, né? Você olha para Padre Deon há mais de 100 anos atrás, por esse mesmo amor, por esse mesmo coração, e hoje na nossa atualidade me vejo também nesse mesmo chamado, né? E esse coração mesmo sacerdotal que deseja, né, que é pastor. Nossa espiritualidade é diocesana, nós somos irmãs diocesanas, por isso nossa espiritualidade é diocesana. Nosso carisma é também todo banhado por esse desejo, né, de contribuir com a missão do pastor, com a missão do bom pastor. E atender esse apelo do coração de Cristo, que é bom pastor, que quer suas ovelhas no seu redil, né? A gente não se cansa porque ainda tem muita gente fora desse redil. Mas não é desse redil somente da igreja, né? Não é só aquela condição de fé, de colocar as pessoas dentro de um dogma de fé para que elas se tornem católicas, mas que todos conheçam o amor do coração de Jesus, né? É preciso, ainda há tantos que precisam se sentir amados, que precisam saber que alguém já se deu, né, por você. E enquanto houver gente que não conhece esse amor, há necessidade de religiosos, né? Então, há necessidade de nós. Então, enquanto houver confins, a gente tem que chegar lá, né? Então, a gente tem muito. E a missão, ela não é um ato, né? Eu entendo a missão assim, Padre. E as irmãs já sabem, né? Também. Você que está começando, né? A missão não é um projeto ou uma ação ou, como a gente chama, né, um apostolado ou somente aquilo que a gente vai fazer, né? Você está responsável por isso, né? A missão não é uma responsabilidade, né? Para mim a missão sou eu. Eu sou missão. Parte da minha identidade, como faz parte da identidade da igreja. A missão é a essência da igreja, né? Então, é preciso a gente compreender isso. Eu sou missionária por excelência. Eu não sou só missionária quando eu estou fazendo alguma coisa. Eu sou missionária, né? Então, às vezes me toca muito, me evangeliza até como as pessoas se sentem tocadas pela nossa presença, né? Como já ouvi várias vezes, irmã, só de ver a senhora, né, eu pensei em Deus. Isso para mim é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa dizer ou fazer, ou como eu já escutei no presídio, né? Eu fiz, né, até um pequeno testemunho, né? A gente passou lá a tarde quase todas, pregamos, cantamos, falamos a palavra, louvamos, rezamos e no final fomos fazer uma visita individual, né, nas celas. E aí quando chegou uma das celas, tinha um homem grandão assim, chorando e dizendo a minha irmã, de fato Deus me ama, né? E eu fiquei logo emocionada vendo aquele homem chorar e eu disse, meu Deus, alguma coisa que a gente falou deve ter tocado ele, ou a oração. E eu disse, por que você está dizendo isso, né? Querendo aquele feedback, o que é que a gente fez que funcionou para a gente poder repetir, né? E aí ele disse assim, irmã, é porque vocês estão aqui, né? Nesse sol quente, porque lá no presídio padrão que a gente visita de Santa Rita, né, da cidade de Santa Rita, é aberto, ele disse, nesse sol de 3 horas da tarde, vocês estarem aqui por mim. Só pode ser porque Deus me ama. Então ele não escutou nada que a gente disse, ele não prestou atenção em oração nenhuma, mas ele acreditou que Deus o ama porque alguém estava ali. Né? E naquele dia quem chorou fui eu e quem saiu tocada do presídio fui eu, né? Por compreender que às vezes eu não entendia nada do que era a minha missão, né? Minha missão era ser presença, como Cristo se encarnou para ser.
né? Vida religiosa é ser, né? É Antes ser. de fazer, É ser. é ser. É ser. Né? Então, o nosso hábito, ele tem esse sentido sacramental, né? Sim. De lembrar, de visibilizar para as pessoas a consagração que vivemos, inclusive na carne, né? Com o nosso celibato. Nós deonianos temos o hábito religioso também, que é a batina, né? Presbiteral. Nós não usamos a faixa, usamos o símbolo, né? Que é o cordão, com os 3 nós lembrando os votos, né? E usamos a cruz deoniana. Como o hábito é facultativo para nós, então permanentemente a cruz deoniana se torna um hábito, né? Inclusive sobre a veste própria do sacerdote. Porque nós devemos ser sinal, né? Sempre me toca muito ler o número 1 da Vita Consecrata, porque o Papa João Paulo II diz: nós visibilizamos o jeito de vida de Jesus. Isso é muito pesado. Quem tivesse juízo não entraria nessa vida religiosa. Porque nós somos fracos, miseráveis, pecadores, limitados. E fazendo os votos, nós queremos visibilizar para os outros, né? Lembrar a todos o batismo, a santidade que é de todos, a missão que é de todos, o ser casto que é de todos, o ser pobre que é de todos, o ser obediente que é de todos e a vida fraterna que é a igreja toda que vive. Nós assumimos uma missão profética, por isso nós somos chamados de profetas e profetisas, né? A vida consagrada na igreja, ela tem uma missão profética, né? É muito forte, por isso nunca deve faltar religioso nem religiosa numa diocese, numa igreja, num país, né? Porque nós somos essa lembrança. Isso é um status? Não, isso é uma missão muito grande, uma responsabilidade grande, árdua, que o Senhor nos confiou. Mas nós vivemos por conta dele, né? E eu acho que a gente poderia ir concluindo com a oração que a irmã Rafaela fez e que a gente acabou de cantar, né? Sim. Cantar de novo o refrão, né? Belíssima, que é um diálogo com Cristo, né? É uma oração e eu creio que ela expressa bem, esta oração cantada expressa bem o que a gente partilhou hoje e toca no coração de todos que estão nos acompanhando, que ficaram aqui essa horinha e meia, outros que chegaram agora e que ouviram falar de vida religiosa, de consagração, de votos, de missão, de ser e de fazer como Cristo. Atraístes o meu coração e resolvi deixar tudo para viver só por ti, pela causa que me pedes. Serei um sinal do teu amor a todo homem e levarei o teu divino coração em minhas mãos, em minha vida. Eis a minha oferta, amado. O teu ardente amor me impulsiona a seguir. Tua misericórdia cada dia me fazer agir, fazer persistir e suportar-me por ti. Mas eu sei que obedecer a tua voz e seguir teus passos me levarão a ir além, amar-te mais que tudo e deixar o que não vem de ti. Senhor, atraístes o meu coração e resolvi deixar tudo para viver só por ti, pela causa que me pedes. Serei um sinal do teu amor a todo homem
testemunhas é o tema do mês vocacional e a nossa arquidiocese estará realizando, dentro de toda essa dinâmica bonita de vocação, no próximo sábado, dia 27 de agosto, a partir das 3 horas da tarde, no Seminário Arquidiocesano da Paraíba, um encontro vocacional para vocês, jovens, que queiram conhecer a vida religiosa e também o sacerdócio. Será um momento de oração, de partilha. Inclusive teremos a presença do nosso arcebispo, Dom Manuel Delson, que vai falar de vocação. Teremos um momento de orientação vocacional, se você está em dúvida, se você quer um aconselhamento, se você quer fazer um momento de partilha sobre seu projeto de vida. Estaremos lá, padres, diáconos, religiosas, seminaristas, para atender vocês. Inclusive, os padres estaremos atendendo também confissões. E teremos um momento de partilha ao final, né? De fraternidade. Uma grande fraternidade. Música ao vivo. Hambúrguer. Sorvete. Eita. E muito papo bom, né? Tem que ter um papo bom, tem que partilhar a vida, né? A vida religiosa também é partilha, né? A vida consagrada e, sobretudo, a vida cristã. A vida cristã é feita de partilha, né? Então, a gente espera vocês. Eu vi que tem umas vocacionadas nossas aí também, participando dessa live, né? E já vão, né? Eu acho que tem já no próprio Seminário Arquidiocesano já tem a arte do evento, né? Então já vão divulgando, viu, gente? Vão divulgando para que a gente vá motivando. Tem muita gente por aí querendo saber, né? A que foi chamado, né? Qual a minha vocação, né? E eu já deixo a deixa, né? Por que não ser religiosa? Por que não ser religioso, né? Por que não? O que é que te impede, né? Porque se teu coração arde, se te inquieta, né? Se você parou aí sem nem saber porquê nessa live, entrou aí meio perdido, talvez seja o momento de se encontrar, né? Por que não ser religioso? Por que não ser feliz assim, né? E nós nos inspiramos com a igreja no Brasil em Maria Madalena, né? Eu vi o Senhor, né? O lema bíblico deste mês vocacional deste ano 2022. Cristo vive, né? E somos suas testemunhas. Então, você que quer conhecer a vida religiosa, o sacerdócio, ou falar de projeto de vida, né? Está meio empancado na vida, não precisa de ajuda, quer escutar Dom Delson, quer falar com a gente, quer conhecer outros jovens que também estão em busca de serem bons jovens cristãos e abraçarem com alegria a vocação. Venha no próximo sábado, né? Vá no próximo sábado, dia 27, a partir das 3 horas da tarde, no Seminário Arquidiocesano da Paraíba. Encontro Vocacional Arquidiocesano. Estaremos lá, né? Estaremos lá, né? Nós estamos no SAVE, Serviço de Animação Vocacional. À nossa frente está o padre Márcio José, que é o coordenador, e temos uma equipe muito boa, muito dinâmica e muito alegre com a própria vocação para ajudar vocês. Então, obrigado a todos que nos acompanharam, a todos que chegaram aí no meio do nosso podcast, que estão chegando agora no finalzinho. Obrigado, irmã Maiara. E aí, dê a palavrinha final. Eita! Colocou comigo. Não, cada um vai falar. Ah, é? A despedida. A palavra final que eu posso dizer, né, nessa alegria de ser consagrada a Deus, é que vale a pena, né? A gente tem escutado muito uma música que o nome dela é Loucura, né? E tem uma frase, depois você pesquise aí nas redes sociais, e aí ela fala essa frase, né? Loucura é viver longe da real felicidade, né? Então eu queria dizer isso para você, né? Loucura é viver longe da real felicidade. E a felicidade é uma pessoa, é Jesus. Então, fora dele, não tem como ser feliz. Tudo bem. Jefferson. Eu reforço o convite da irmã, da madre. Você que se sente chamado, que se sente inquieto, procure fazer um bom discernimento vocacional. Afinal, você nasceu para ser de Cristo, independente da vocação. E se você quer realizar a vontade dele na sua vida, ele vai te guiar. Como já foi falado, sou o novinho da turma.
E, como formando, quero dizer que é um caminho desafiador, mas que nos conforta. Por mais que nos tire da zona de conforto, nosso Senhor nos dá o seu conforto. É isso. Bem, irmã Rafaela. Então, a palavra que eu deixo, né, tanto para nós, né, para nós que estamos aqui presentes, como para vocês que estão nos acompanhando, é que escutem a voz de Deus, né, no coração de vocês, né, sem inquietação, não deixar passar, né. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa que é momentânea só, mas a inquietação que vem de Deus, ela é constante, né, então, se a gente responde, pelo menos dando o primeiro passo, dando passos, a nossa certeza do que a gente quer ou do que Deus quer vai se concretizar de alguma forma, né? Mas aí é dando passos, né? Nós não podemos só ficar admirando, olhando, sentindo aquela inquietação. Nós precisamos nos entregar mesmo. Começa com esses passos, né? Para podermos chegar a essa plenitude que é Deus e que é esse conhecimento de nós mesmos, né? Então, é isso, não deixem de buscar, né? Acho que essa é a frase final. Não deixem de buscar, que eu partilho. Bem, Madrizes. Agradeço, né? Agradeço a participação de cada um, né? De estar aqui conosco, vivenciando e escutando, né? Um pouco sobre a nossa vida, um pouco sobre a vida religiosa. E o que eu quero deixar, na verdade, né? É partilhar com vocês que no coração de Jesus eu tenho tudo e eu sou feliz, né? E eu sou tão feliz que eu quero que outras pessoas também sejam felizes, experimentem essa completude, né? Por isso que eu vivo falando de vida consagrada, porque eu acredito que é um caminho, sim. Talvez não para todos, porque existem vocações específicas, mas para aqueles que são chamados, não existe caminho mais feliz, caminho mais realizável, sabe? E é isso, é uma alegria muito grande estar aqui, essa oportunidade. E se você quiser seguir a gente também, né, nosso Instagram é @irmãsdiocesanas. Se quiser conhecer um pouco mais da nossa vida, da nossa missão, quiser ver nossos, né, interagir com a gente por lá também. Nós também fazemos um acompanhamento vocacional. E o acompanhamento vocacional é muito aberto, não é especificamente para ser irmã diocesana, né? Nós queremos que as vocações da igreja, né, possam florescer também. E se você se sente chamado, não perde tempo não, né? Vem ser feliz, né? Vem viver aquilo que Deus planejou para ti. E nunca pense que a vontade de Deus é o que vai te custar. A vontade de Deus é a tua felicidade. Né? A gente às vezes pensa em vocação e pensa em coisa custosa, difícil, renúncia, falar de vocação já dá medo, não quero não, nem falar. Não, pensa assim comigo. Vocação é a minha felicidade. E aí você começa a buscar isso dessa forma, tá bom? É isso, obrigada. Muito bem, muito Deus obrigado. abençoe. Deus sempre nos sustente na nossa missão, no nosso serviço, no caminho de Jesus, a vida consagrada na igreja e em sua missão no mundo. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite, obrigado, bom descanso. Toda última terça-feira do mês teremos aqui este espaço, né? Este nosso podcast deoniano, sobre vários temas da igreja, da vida do mundo, da missão. E você é nosso convidado a entrar neste espaço, que é o coração de Cristo e o nosso coração. Boa noite a todos, obrigado irmãs, obrigado Jefferson, obrigado a vocês. Nos vemos na próxima última quinta-feira, no finalzinho de setembro. Vamos falar da Palavra de Deus. Abração.